Nono ano, estamos agora no nosso tema 12. Tema 12 é uma arte que está há muito tempo, né, em torno de nós. É uma arte, uma forma de expressar que a gente já é nossa amiga, já nos conhece. Nós conhecemos desde a educação infantil, que são as formas geométricas, né? De uma maneira abstrata, vamos sair do figurativo, vamos sair daquele desenho que a gente fala assim, aquele contorno é uma borboleta pousando na flor. Nós vamos ver essa borboleta de forma geométrica. As asas vão estar em forma de triângulo, com um círculo. A flor vai estar lá meio retangular. As pontas não vão estar tão arredondadas, vão estar em bico, vão ser um triângulo, encaixados, vamos formar uma rosa. Então, as cores que são trabalhadas. Então, vamos lá, composição da arte abstrata. Nós tivemos o contato, né, com a arte abstrata no capítulo, no tema 8, né? E agora nós estamos voltando no 12 como composição. Olha este quadro aí do artista Robert. Né? Olha só os detalhes e trabalhando formas geométricas. Que formas geométricas podemos observar aí? O modo que ele pintou nas pinceladas batidinhas e espalhadas foram formando vários círculos, né? As cores com que ele trabalhou, o modo que foi pintado, né? Como se tivesse dado um foco de luz em alguns locais. A gente encontra, devido à forma que foi pintada, como se fosse, né? Aqui fatias de pizza, né? Formas circulares, 1930, de Robert Delaunay. Delaunay. Olho sobre tela. Vamos lá. Vamos ver a descrição. Observe o quadro do artista francês Robert Delaunay. Trata-se de uma pintura abstrata composta por formas geométricas. Muitos artistas abstratos utilizaram formas geométricas em suas obras. Quais formas e cores o artista usou para criar a obra? Quais figuras geométricas você reconhece? Então, vamos voltar um pouquinho aqui para vocês terem, né, observar mais uma vez a imagem, né? Que formas, cores ele usou para criar essa composição, né? Nós vemos a presença, né? E como são pinceladas, nós vemos a presença das cores primárias e temos as cores secundárias, que é devido à pincelada de uma tinta primária na outra, vamos gerar as secundárias, né? A gente vê a presença do verde, amarelo, a gente vê o azul, o vermelho. Olha o vermelho aqui, batidinho por cima do amarelo, a gente vai vendo a presença do laranja. Então vamos continuar. Próxima página. A arte abstrata. O termo define obras pitorescas e plásticas que vão além da representação da vida real. O abstracionismo usa uma linguagem visual de formas, cores e linhas, sem se preocupar com representações reais, nem trazer o real ali, como eu falei, né? Anteriormente, né, a borboleta não vai trazer aquela forma da borboleta tal qual, mas de uma forma abstrata, né, com formas, linhas e cores. Por esse motivo, a arte abstrata também é conhecida como não representacional ou não figurativa, por opor-se à arte figurativa. Trata-se de um tipo de arte que é movimentado por emoções e pela busca de autenticidade, inspiradas por outros movimentos vanguardistas, como o cubismo, o expressionismo e o fauvismo, né? O cubismo são as formas geométricas, o expressionismo expressar as emoções, né? Que eu estou sentindo, a forma que eu estou me sentindo, eu vou expressar ali naquela forma que eu pintei, que eu trabalhei as cores. E o fauvismo, que é a tendência da pintura com as cores puras, né? As cores vivas.
A arte abstrata fez oposição aos meios tradicionais de produção artística, e por isso os artistas se utilizaram de técnicas alternativas. O artista, por exemplo, russo, Vassily Kandinsky, é considerado o principal representante deste movimento artístico por suas obras não figurativas. Em torno de Kandinsky, artistas abstratos organizaram-se e formaram um grupo, em 1911, que ficou conhecido como o Cavaleiro Azul. Vamos subir um pouquinho a presença aí de uma das obras. A gente percebe que não tem nada figurativo, né? A gente não entende, são linhas pinceladas coloridas em que uma pincelada posta sobre a outra, olha, a gente quase que entende um arco-íris, alguma coisa, mas não dá para entender, né? Porque são curvas, não tem nada figurativo, nada que vai estar representando o real, o não figurativo, né? Aí a presença bem a mostra aí para gente. A composição 4, de 1911. Observe esta obra de Kandinsky. Nela não é possível identificar elementos figurativos. O pintor combina elementos como formas, a gente percebe com algumas formas, cores diversas, né? Pinceladas de cores, organizados de maneira equilibrada, agradável e integrante. Então, podemos observar isso no quadro, né? Subindo um pouquinho. Vergentes da arte abstrata. As composições abstratas se dividem em grupos. Então, mesmo sendo formas geométricas abstratas, ela vai ter uma divisãozinha, tem um estilo. Uns que vão trabalhar sua forma geométrica mais definida, outros vai como aquela obra acima que acabamos de perceber, que não temos nem formas, né? Assim, alguns detalhes de forma, mas muita linha, né? E cores. E ela se divide em grupos, e vamos ver eles separadamente. Em dois grupos, o abstracionismo expressivo, onde vou expressar, né? Você expressa os sentimentos, as emoções do artista, também conhecido como lírico ou informal. E o abstracionismo geométrico. Então, nós temos o expressivo, ou conhecido como lírico, e o geométrico. Vamos lá. Abstracionismo expressivo. O primeiro grupo se inspirou no expressionismo e no fauvismo, e teve como maior representante o nosso artista do quadro acima, Vassily Kandinsky. Entre suas principais características está a expressão de ideias e sentimentos, utilizando-se de formas, cores e linhas. Considerado o pioneiro da arte abstrata, Kandinsky pintou sua primeira aquarela abstrata em 1910, considerado um divisor de águas na pintura. Subir na próxima página. Observe algumas obras do artista e perceba como ele passou a abstrair as formas a partir da realidade. Ele ganhava da realidade e passava como figuras geométricas. E à medida que os anos vão passando, vão chegando a os quadros mais abstratos, né? Olha esse primeiro aqui de 1902. A gente percebe que, mesmo sendo figuras geométricas, né, nós entendemos a realidade de uma pessoa, né, de como fosse uma moça, pelo formato de um vestido, um chapéu, né, cercas, a estrada e construções ao longe, né, torres, casas, né, a vegetação, a sombra, que a gente percebe o pôr do sol, o sol, né, entrando, o sol batendo aqui no campo. Aqui é outono, 1908, mostrando a noite, né, como fosse assim, um tempo frio, mas a gente percebe, né,
o modo que ele pintou o formas. A próxima, de 1913, pintura com centro verde. Olha aí, nós não temos quase formas, né? Nós temos muita linha, pinceladas. E, de 1922, grade preta. Né? A grade preta. E olha que está em forma, várias formas geométricas que nós podemos perceber aqui, contornos, né? Óleo sobre papelão. Subindo um pouquinho. Vassili Kandinsky continuou no processo da abstração até o fim de sua vida em 1944. Agora vamos para o abstracionismo geométrico, saindo do expressivo. O segundo grupo teve como principal influência o cubismo e o rigor matemático. Né? Aquela matemática quer dizer que aquela coisa, né, bem feita, né, simétrica, bem certinha, aquela linha bem... vamos unir um triângulo, vai estar certinho, sem um tortinho, né? Vai estar matemático. E o cubismo, que são as formas geométricas. Lá nós vimos linhas, cores, né? Agora, esse vai ser mais certinho, vamos dizer, né? Seu precursor foi Casimir Malevich, que defendia o compromisso de fazer artístico com a estrutura da forma. As obras geométricas do pintor não possuíam relação imediata com cores e formas, nem procuravam imitar qualquer realidade exterior. Então, totalmente o contrário, né? As obras geométricas do pintor não possuíam relação imediata com formas e cores, diferente do Candice, e nem procurava imitar qualquer realidade exterior. Olha aí sua frase, né? Na minha luta desesperada para libertar a arte do lastro deste mundo de objetos, refugiei-me na forma do quadrado, né? Quando que ele sai da realidade do figurativo, de passar aquelas formas tradicionais, copiar tal qual obras, né? Para passar para que eu me refugiei na forma do quadrado, né? Na geometria. Vamos observar algumas de suas obras. Observe algumas obras do artista russo e perceba como ele utiliza as formas geométricas. Olha só, como tudo muito bem feitinho. Esse aqui, a Camponesa de 1912. Nós percebemos mesmo, olha aqui, a cabeça, um arco, né, onde ela leva balde com água. Nós percebemos aqui um corpinho, a mão, olha a mão aqui, um corpo como se fosse, né, um vestido. E tudo a gente percebe aqui que até a casa, tudo o local aqui, o verde, as cores são trabalhadas, mas sem trazer nada da realidade, né? E de 1915, olha, isso aqui é só uma arrumação de formas geométricas, como fossem pedaços de papel, vamos dizer, né? Tiras de papel sobrepostas uma sobre a outra. Mais um pouquinho. Outros artistas da arte abstrata. O holandês Piet Mondrian também foi um dos grandes nomes do movimento abstrato. Suas telas foram pintadas com cores puras e vivas e linhas retas. Suas obras refletem as leis matemáticas com padrões regulares, precisos e estáveis. No Brasil, as primeiras obras abstratas surgiram por volta de 1940, mas foi na década de 1950, durante a Bienal de São Paulo, que a arte abstrata ganhou expressividade, ganhou campo, né? Foi aceita, pessoas, né, a ser admirada, observada. Entre os seus representantes no Brasil estão Manabo Mabe, pioneiro do abstracionismo no Brasil, Tome Otaki e Iberê Camargo e Lígia Clark, entre outros. Então temos duas obras aí, né?
A primeira composição de Pierre de Mondrian, de 1923, a composição A, né, arrumação de quadrados e retângulos e cores, né? E sem título, Tomi Oktak, né? Olha aí, só um arco, né, com trabalhando cores pinceladas. Subindo. E de Manabumab, né, Age, de 1985. Trabalha linhas, né, formas, mas a gente vê a arrumação, né, pincelada, né, a forma que ele foi, bem a linha, bem, assim, a gente percebe uma linha, né, bem, não é uma coisa pintada tão jogada, né, bem preparada, que quando derramasse na tinta vermelha, né, caísse. Conhecendo o artista, né, conhecendo Vassily Kandinsky, o artista russo, nasceu em 16 de dezembro de 1866 em Moscou e faleceu em 13 de dezembro de 1944. Foi professor da Bauhaus e precursor do abstracionismo no campo das artes visuais. Sua obra evoluiu do impressionismo ao fauvismo. Em 1908, iniciou a série Improvisações. Em 1910, pintou a Aquarela Abstrada, obra que indica a mudança radical em seu modo de pintar. Pouco a pouco, o abstracionismo dominou sua obra, até se converter em um gênero de preferência, tornando-se o primeiro artista a pintar uma obra não figurativa. Ele estudou a psicologia das cores e das formas, que considerava os elementos mais adequados e puros para transmitir a expressão pictórica de uma emoção. Em 1912, publicou o livro Do Espiritual na Arte, sobre a arte e a ideia de aventura espiritual, que apresenta concepções de composições e uso de cores. Próximo artista aí, Kazimir Malevich. O pintor russo nasceu em Kiev em 12 de fevereiro de 1878 e faleceu em Leningrado em 15 de maio de 1935. Estudou de 1904 a 1910 na Escola de Pintura, Escultura e Arquitetura de Moscou e também no Estúdio de artista Ferdor Rebeck, na mesma cidade. Malevich trabalhou em uma variedade de estilos, rapidamente assimilados os movimentos do impressionismo, do simbolismo e do fauvismo, e depois do cubismo. Gradualmente, seu estilo foi sendo simplificado. O artista começou a criar de modo a relacionar arte com as formas geométricas puras. Foi um dos principais representantes do abstracionismo geométrico. Alguns erros aí que eles se formam, os artistas se formam, mas eles vão aderir naquela que mais puxa o prazer, a sensação, aquela que vai trazer a sua satisfação ao término de uma obra, né? E eles vão modificando, mudando a sua tendência, né? Acrescentando, né, a sua vida, aos seus trabalhos, algo novo. Ligando com, vamos ver o que vai ter de gancho aí, trazendo a nossa realidade a esse tema de abstracionismo. Ligando a estética e o belo. A estética vem, né, de estar fazendo algo assim, não de modo, mas aquela questão de estar o mais perfeito, a estética. E o belo, né? Trazer a beleza naquela obra que você está fazendo, aquela arte que você está expressando de dentro para fora. A palavra estética tem origem na palavra grega e significa sensação.
em sua forma verbal, significa perceber através da mediação do sentido. A palavra estética quer dizer a percepção pelos sentidos: audição, visão, tato, paladar e olfato, que nos fazem ter emoções, sejam elas boas ou ruins. Né? A audição, eu vou ouvir uma música prazerosa, eu vou ver aquela que me irrita, aquele som barulhento, aquele momento, tudo assim, a audição ela traz o bom, traz o ruim. A visão, vou vendo algo prazeroso, né? Eu vou ler, eu vou ver assistir uma televisão, eu vou ver vou estar o que a minha visão alcançar, né? É a utilidade da visão, o tato, o paladar, o comer, também, né? Isso já é arte, né? O olfato, o cheiro. Então, né, tudo isso traz emoções, sejam elas boas ou ruins. As artes são uma expressão, vamos para a próxima página, expressão estética do ser humano. Desde que se tem registro da existência do ser humano, podemos ver vestígios de manifestações artísticas. Isso quer dizer, né, desde a pré-história, a gente vê já expressado nos vestígios, né, na dança, na música, na arte da pintura, né, das cavernas, na arte rupestre, nos instrumentos, né, que já eram fabricados desde lá. É no campo da estética que se discute o conceito de belo. As diferentes formas artísticas tentam identificar os critérios pelos quais uma obra é considerada bela. No entanto, a estética não trata apenas de beleza, mas também de outras características como graciosidade, esplendor, grotesco, trágico, cômico, né, e infinitos. O belo não é o único valor estético a ser julgado. Então, né, perante isso, a grande graciosidade, tá tão graciosa aquela obra, o esplendor, mostrando o esplendor daquela obra. O trágico, o cômico, né? Então não está somente o belo para ser julgado que a obra está perfeita pelo belo. Por outro lado, a beleza parece ser algo que subsiste e tem valor para os indivíduos. Aí abaixo nós temos o nosso quadro famoso, quem não conhece, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Alguns gostam, outros não, mas a obra da Mona Lisa, de Da Vinci, segue a regra da proporção áurea, o que a torna esteticamente perfeita. Tem, né, a questão que foi bem posicionada, né, e mostra a questão que o quadro mostra a divisão do rosto de forma para ficar esteticamente perfeito. E aqui nós temos, né, links para vocês estarem pesquisando para ter mais um conhecimento. A animação que celebra a obra, a cultura genial que traz o artigo e um vídeo em inglês aí, trabalhos do pintor russo, né, que a gente viu acima. E agora, as nossas famosas fichas. A parte prazerosa, chegou a hora agora de relaxar, botar para fora aquele artista que eu tenho dentro de mim. Vou trabalhar cor, vou trabalhar lápis de cor, vou trabalhar de cera, vou trabalhar com guache, vou trabalhar com recorte e colagem, mas aquele momento prazeroso e eu vou estar pondo em prática, já aprendendo, botando tirando da teoria, botando na prática, algo que foi trabalhado teoricamente acima no tema. Então vamos lá, temos a ficha 27 e a 28 e 28A. Né? Na 27, vai apresentar para a gente aí uma imagem, uma obra em preto e branco. É essa daqui, esse quadro, só que vai estar posicionado horizontal, não vertical. Você vai pintar, vamos ver como vai ficar, como será feito. Nós temos a presença aí, né, das linhas, e aqui só não vai ter a cor para vocês na ficha, vocês vão pintar. Os alunos que não tem como adquirir a ficha, porque não veio no material, não comprou, não tem,
tá disponível no WhatsApp da turma, né? No grupo, né? Eu deixei um link lá para que vocês possam estar imprimindo em casa para ter a oportunidade de estar fazendo, mas não deixarem de fazer. Atividade, o que ela nos pede? Na ficha aparece uma composição abstrata desenhada. Pinte-a com lápis aquarelável. Depois de pronta, se quiser, faça algumas linhas com caneta hidrocor preta para personalizar o seu trabalho. Então, né, depois de pintada, com a tinta aquarelável, com lápis aquarelável, você vai passar caneta hidrocor em alguns pontos para que realce a sua obra, a sua pintura. Então, lá trabalhar com material usado, lápis de cor aquarelável e caneta hidrocor preta. Esse lápis vocês já até adquiriram, né, devido ao nosso tema 8, que trabalhou diretamente sobre esse material aquarelável. Então, nossa próxima ficha, a 28A. A 28, né, nos traz já um material para que possamos estar realizando a atividade. Ela vai nos trazer 3 retângulos coloridos, um vermelho, amarelo e um laranja. E a 28A vai ter um espaço em branco. Nós vamos criar aí uma composição geométrica. Então, vamos lá, composição abstrata, recorte e colagem. Visão da 28, né, que veio com as 3 retângulos coloridos, para que você já tenha o material. Aquele aluno que não tem a ficha, mas que porventura trouxe à escola no início do ano, em seu material escolar, deixou na escola um pacote de folha colorida, se não apanhou ainda na escola, não adquiriu, pode vir e adquirir o seu material para que você possa estar fazendo atividade. Aqueles, né, que não apanharam ainda, salvo aqueles que trouxeram, né? Quem não trouxe, utilizar em casa o que vocês tiverem ao alcance aí. Atividade. Na ficha 28 aparecem alguns espaços coloridos. Use esses pedaços coloridos de papel para recortar formas e criar uma composição abstrata. Acrescente ao seu trabalho pedaços coloridos de papel de revista. Olha aí ao lado, tem um exemplo, né? Você não vai seguir, mas está dando uma ideia para você. Você vai retirar as 3 tiras, aqui temos, né, 3 cores, mas são diferentes do que a ficha apresenta, o tom, né? E vocês vão no retângulo aqui da 28A e vai fazer essa arrumação. Você vai apanhar aquelas 3 tiras coloridas de papel, vai fazer, cortar formas geométricas e depois arrumar, intercalando com papel de revista. Colhe sua produção na ficha 28A. Você pode escolher entre criar uma arte abstrata lírica, expressiva, ou abstrata geométrica, propriamente, né? Se desejar, complete sua colagem com linhas feitas com caneta hidrocor ou giz de cera, né? Você pode fazer curvas, né? Como temos aqui acima. Vamos voltar só um pouquinho. Aqui, ó, entre as formas geométricas, nós temos linhas, né? Não foram formas geométricas coladas, mas sim algumas linhas atravessando em volta, né, das formas. Continuando aqui. Se desejar, complete sua colagem com linhas feitas com caneta hidrocor ou giz de cera. Observe a composição feita com recortes de revistas e pedaços de papel colorido, né, aqui. Use as cores que preferir na sua composição geométrica. Vão ficar a seu critério as cores que você vai usar. Material usado: tesoura com pontas arredondadas, revistas, cola e bastão, pode ser a líquida, mas só ter o cuidado, delicadeza, porque, né, por exemplo, o papel de revista, se você botar muita cola, vai ficar deslizando, vai engrunhar, vai ficar estragar a sua ficha 28A. Então, passa pouco, dá uma espalhadinha,
de levinho, dá uma pressa assim, calca, né? Com os seus dedos de suave, espiche para poder ficar enrugado, mas põe pouca cola. Se não tiver acesso a bastão. Caneta hidrocor ou giz de cera para você fazer, né? A pintura desejada, os riscos, as curvas, né? Que você desejar. Aí nós encerramos nosso tema 12, né? Aguardo os belíssimos trabalhos que vão ficar magníficos, né? Então, estou aguardando no meu e-mail. Façam, não deixe de fazer, porque é o momento de você estar em contato com a arte, de uma forma que você vai estar sendo um artista abstracionista.